Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a usar o XGBoost, sabendo mais o que ele está fazendo, em vez de usá-lo só como uma caixa preta, porque ele é um modelo que ganha competições. Na verdade, talvez esse seja o melhor modelo que a gente tenha hoje, e quando eu falo melhor modelo, a primeira coisa que você tem que entender é que o XGBoost é uma implementação de um modelo chamado Gradient Boosted Decision Trees. Então eu vou te explicar nesse vídeo como é que funcionam essas Gradient Boosted Decision Trees de uma forma intuitiva, não vou entrar profundamente na matemática delas, mas eu quero te dar uma ideia intuitiva do que está acontecendo para que você possa ter isso em mente quando você estiver otimizando os teus parâmetros para tentar entender por que ele está com overfitting, por que ele está com underfitting, o que está acontecendo no teu modelo e claro, eu vou te explicar também os parâmetros mais importantes baseados na minha experiência e na documentação do próprio XGBoost. Talvez eu faça, talvez eu não faça um vídeo sobre LightGBM e CatBoost, porque eles são um pouquinho diferentes, principalmente o CatBoost é um pouquinho diferente, mas a ideia deles é sempre a mesma. Eles estão fazendo essa coisa chamada Gradient Boosting, que você vai aprender como é que funciona. Então deixa eu te explicar como é que funciona o Gradient Boosting antes da gente entrar na implementação, que é o XGBoost. Gradient Boosting, deixa eu abrir aqui uma célula de código. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, tanto do paper do próprio XGBoost, quanto do paper original do Gradient Boosting, que é desse pesquisador Jerome Friedman, lá de 2001. Aliás, 99. E aí você pode entender melhor se você gostar da matemática e tal, ou mesmo se você não quiser entrar muito na matemática, mas quiser entender melhor como é que funciona esse modelo. Essas são boas referências, claro, você precisa usar e tudo mais, né, para entender de verdade. Mas basicamente a ideia é a seguinte: na Random Forest e nos outros modelos de ensemble de árvore, geralmente a gente criava várias árvores e acabava fazendo uma média delas. No Gradient Boosting, o que muda é que a gente vai estar criando um modelo sequencialmente otimizado. Isso vai valer para qualquer implementação de Gradient Boosting dessas mais populares. Tanto as implementações do Scikit-learn, quanto as implementações do XGBoost, do LightGBM, do CatBoost, até daquela linguagem anciã e ultrapassada chamada R. Se você usar o Gradient Boosting do R, você também vai estar usando um modelo baseado nesses mesmos princípios. Vamos pensar então o que acontece. A gente tem um dataset, e aqui eu vou ter que fazer um dataset mais complicado do que dos últimos. Então a gente tem o X1, X2, aliás, esses aqui são exemplos. Então exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4 e exemplo 5. Então pense aqui que pode ser um X, podem ser várias features, tá? Esse EX1, EX2 tal, são as nossas features e cada um deles é uma linha de exemplo dos nossos dados. Então se for aqui no dataset das casas, cada linha é uma casa. E aí nós temos o nosso Y. Mais uma vez eu vou explicar do ponto de vista da regressão, mas da classificação a ideia é a mesma, só vou mudar as funções que você está otimizando. Então vamos dizer que essa casa aqui vale a 100, essa casa aqui vale a 120, essa aqui vale a 150, essa casa vale a 80 e essa casa vale a 50. Então nós temos aqui um dataset de casas com o preço das casas. Esses números aqui são os nossos Y, que a gente está tentando prever. O que a gente faz para começar a treinar um Gradient Boosting? A gente pega, no caso eu vou explicar o Gradient Boosted Decision Trees, mas você pode fazer Gradient Boosting com basicamente qualquer modelo, tá? O Gradient Boosting é uma forma de você criar um ensemble, mas o XGBoost, etc. e tal, é mais popular por causa das Decision Trees. Então a gente vai criar uma árvore, a nossa árvore, aliás, né, 1, e vamos dizer que ela pegue esses dados e ela faça previsões. Então a gente vai arrumar aqui previsão. Vamos dizer que a previsão, ele acerte o exemplo 1, só que ele preveja 100 para o exemplo 2, ele preveja 130 para o exemplo 3, 70 para o exemplo 4 e 60 para o exemplo 5. Tá? Então nós temos agora X, Y e previsão. Previsão da árvore 1, que é uma Decision Tree. Como é que a gente faz para continuar treinando esse modelo? A gente vai pegar e vai treinar sequencialmente a árvore 2. Então, em vez da gente simplesmente pegar uma amostra aleatória dos dados, das features e tudo mais e treinar as árvores de forma levemente independente, se a gente pensar igual na Random Forest, a gente vai pegar os resultados dessa primeira árvore e vai treinar
baseado neles. A forma mais intuitiva de você entender isso é o seguinte. A gente vai pegar isso aqui e a gente vai mudar o nosso alvo, tá? A gente vai pegar essa árvore 1 e vai ver, tá? Qual é a diferença entre o que a gente previu, né, que é esse último valor, e o valor real. E o nosso y vai ser essa diferença. Eu só vou avisar uma coisa na prática. Geralmente a gente treina no gradiente, ou então no Hessian, né, que é a primeira, segunda derivada ali da função que a gente está tentando otimizar. Então isso vai mudar um pouco de acordo com a implementação, mas essa é a explicação intuitiva que eu estou te dando. Então essa matematicamente essa explicação não vai estar completamente rigorosa, mas para você entender a ideia do que está acontecendo por trás do algoritmo, ela vai servir muito bem. Então o que acontece? A árvore 2 ela vai pegar e o nosso alvo aqui, como a árvore 1 previu 100 e era 100, nosso alvo aqui vai ser 0. Aqui o nosso alvo vai ser, então 100 menos 120 vai ser menos 20. O EX3, 130 menos 150, aliás, não, é 120 menos 100, desculpa. Então 120 menos 100 dá 20, 150 menos 130 dá 20 também, 80 menos 70 vai dar 10 e 50 menos 60 vai dar menos 10. Então quer dizer, a gente vai treinar agora usando esses alvos, tá? Por que isso vai acontecer? Você já vai entender já. Então vamos dizer que a gente treinou a segunda árvore usando as mesmas features e esses alvos, então em vez dos alvos originais, esses alvos, e ela previu 10 aqui, ela previu 10 aqui, ou preveu, não sei. Eu tenho dificuldades para conjugar verbos quando eu estou fazendo esse tipo de material. Vamos dizer que ela preveu ou previu 0 aqui. E aqui ela preveu ou previu menos 5. Tá? O que vai acontecer agora? Como é que a gente faz para treinar a terceira árvore? Porque a gente vai treinar várias dessas. A gente vai pegar não só o resultado dessa segunda árvore, mas o resultado da árvore 1 mais a árvore 2. Na prática, basicamente é o seguinte, a nossa previsão vai ser igual a árvore, vou colocar árvore 1, tá? Mais árvore 2. Só que a gente vai ter aqui, dependendo da implementação, a gente vai ter a learning rate. Então, vamos colocar aqui learning rate igual a 0.1, por exemplo. E aí ele vai multiplicar essa learning rate vezes esse aqui. Learning rate vezes esse aqui. Por isso que, se você já viu algum vídeo explicando isso, tem uma relação inversa, vamos dizer assim, entre a learning rate e o número de árvores. Quanto maior o número de árvores que você bota no seu XGBoost, menor vai ser a learning rate necessária e assim vai. Então, cada árvore vai contribuir um pouco menos. E também pode ser que tenha um outro peso aqui que ele otimize internamente, além da learning rate, tá? Então, basicamente, é uma média ponderada das previsões das árvores, só que treinadas na diferença do que as árvores anteriores erraram. Como que funciona essa diferença? Então, a gente vai ter essa previsão e aqui a gente vai ter, então, vamos dizer que seja a learning rate seja igual a 1, tá? Só para o exemplo ficar simples. Então, a gente vai ter 1 vezes a previsão da árvore 1, que é 100, mais 1 vezes a previsão da segunda árvore, que é 10. Então, a gente vai ter uma previsão de 110 aqui, quando a gente vai entrando nessa árvore. Então, quer dizer que o nosso novo target vai ser 110 menos 100, que vai ser 10, certo? Vamos colocar aqui. Então, árvore 1, para o primeiro exemplo, x1. Árvore 1 previu 100. O valor real, né, o y, é igual a 100. Então, a árvore 1 estava acertando. Só que quando a gente treinou a árvore 2, ele começou a errar. Então, a árvore 2 previu 10. E aí, a nossa nova previsão, a previsão do XGBoost ou do Gradient Boosting, tá? Gradient Boost Decision Tree, vai ser 110. Por isso que o nosso novo alvo fica 10. Então, o nosso novo alvo aqui fica 10. Para o segundo, a gente tinha previsto 100, mais 10 dá 110. 110 menos 120 vai ficar o seguinte, 110 menos 120 dá menos 10, né? Se eu estiver fazendo alguma conta errada, vocês me corrijam aí, por favor, nos comentários. Então, 130 mais 20 dá 150. Aqui, zerou a previsão. Então, nosso alvo aqui do EX3 vai ser 0. O nosso alvo do EX4 vai ser 70 mais 0.
e o valor real original era 80, então vai ser 80 menos 70 dá 10, legal. E o EX5 vai ser o valor real 50, a gente previu 60, menos 5 aqui vai dar 55, então 50 menos 55, 50 menos 55 dá 5. Então esses serão os nossos alvos para a árvore 3. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, a próxima árvore vai ser criada baseada focando mais nos erros do conjunto de árvores anterior, do conjunto de árvores treinados sequencialmente anterior a essa, não é na última árvore, tá? E isso vai acontecer para todos. Então essa árvore pode ter a previsão, sei lá, previsão, aqui ele pode prever 5 e a Siri ativou aqui, peraí. Previsão 5, aqui ele pode prever menos 3 e assim vai, tá? Mas eu acho que deu para entender já olhando essas 3 árvores. Basicamente é um treinamento sequencial sempre focando nos erros anteriores. A diferença é o seguinte, na verdade, essa ideia de treinar sequencialmente, focando nos erros do conjunto de modelos anterior, é o que a gente chama de boosting, tá? Então, boosting é essa ideia de treinar sequencialmente nos erros anteriores. Gradient boosting, só que para boosting tem vários outros tipos de argumento. Tem o ADA boost, tem o L2 boost, tem 500 milhões de boosting possíveis de você fazer. O ADA boost, inclusive, é muito popular. Ele usa uma função, uma loss exponencial, se você quiser procurar mais. E foi, por muito tempo, o melhor modelo para a gente achar, se eu não me engano, o rosto em fotos. Era ADA qualquer coisa. E o que acontece? Então, é a ideia do boosting. Só que cada um desses boosts, desses algoritmos, ele vai implementar o boosting de uma forma diferente. E o gradient boosting, a diferença que ele traz é justamente isso. Que em vez de o que você vai tentar treinar as próximas árvores, os próximos modelos do teu ensemble, vai ser baseado no gradiente. Então, vai ser baseado na derivada do erro atual do teu ensemble. Tá? Por isso que é gradient boosting. E então, você já pode entender. Boosting é o algoritmo originalzão, né? A ideia original. Gradient quer dizer o que a gente otimiza nesse boosting, qual vai ser o nosso alvo, basicamente. E Decision Trees é um modelo que você vai usar. Então, você pode ter Gradient Boosted Regression, Linear Model, né? Gradient Boosted Logistic Regression. Seria, em vez de árvore de decisão, a gente usaria regressão logística aqui. Eu já fiz boosting com Random Forest, então imagina Gradient Boosted Random Forests. Então, em vez de treinar árvores aqui, eu treinaria uma Random Forest aqui, outra aqui, e assim vai. Então, tem várias variações que você pode fazer. Isso aqui é uma introdução, tá? Eu sei que pode ser muita informação, mas se você for estudando e usando esse modelo, você vai conseguir ter uma ideia melhor. Não adianta, isso é só tempo e estudo para você conseguir criar uma representação mental boa do como funciona esse modelo. Vamos ver então como é que a gente faz para usar esse modelo na prática. E eu vi que esse vídeo ficou muito longo, então eu estou gravando essa parte aqui para te dizer que nós teremos a parte 2. Então fique ligado, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e daqui a pouco você vai ver a parte 2 desse vídeo.